Chegamos a mais um episódio do nosso podcast Petit Gâteau. E aí, Raquel, tudo bem? Como é que você tá? Tô ótimo, e você? Eu tô puto. Mas por que, gente? O que aconteceu? Cara, eu tô num mau humor. Assim, sabe quando, tipo assim, tem pequenas coisas que se eu falar pra você, se você me perguntar assim agora, por que você tá puta? Aí eu vou e te digo uma dessas coisas. Você vai achar ridículo, porque é uma coisa muito pequena. Mas são tantas coisinhas pequenas que aí eu tô num acúmulo de coisas pequenas que isso virou, assim, um monstro e que me transformou num monstro, assim. Tô muito mal-humorado. Você tá irritadiço. Eu tô irritadiço, mas tem um motivo, cara. Tô alérgico. Tô sem dinheiro, Não vou falar aqui não, porque aí a gente vai pra outro tema. Vamos deixar assim, estou mal-humorado, tô irritadíssimo. E aí, esse é o tema aí do nosso episódio de hoje, mau humor. Então tá bom. Se você tá ouvindo o nosso podcast, indo pro trabalho de manhã, eu espero que você não esteja mal-humorado. Ou então que você até esteja mal-humorado, porque aí você vai se identificar aqui com a gente. E quem sabe aí... Ou manda pra aquela pessoa mal-humorada que vai ficar te dando fora durante o dia. Você fala, olha só, tem um podcast. E aí você manda como indireta. Isso. Espero que até o fim do episódio, tanto eu esteja, um pouquinho melhor, de bom humor, e você também. Agora, antes de começar, a gente não pode esquecer de divulgar as nossas redes, porque isso é importante. As nossas, as minhas, porque você não tem. Então, Instagram, cara, eu sempre tenho que ver se é podcast Petit Gâteau ou se é Petit Gâteau Podcast. Incrível. Mas, de qualquer maneira, o meu Instagram... Petit Gâteau Podcast, @Petit Gâteau Podcast, lembrando que se escreve Petit Gateal. E o meu Instagram também, que é @Daniel Bartolomeu com TH, porque quando eu coloco caixinha de pergunta, geralmente eu coloco no meu... eu coloco nos dois Instagrams, mas geralmente é no meu que as pessoas respondem mais, porque eu tenho mais seguidor. Então é por isso que é também legal divulgar aqui, sigam a gente, para vocês participarem aí das caixinhas de perguntas, que inclusive esse episódio teve caixinha de pergunta. Olha, e outra coisa, segue a gente no aplicativo que você escuta. Então, Sim. Se você escuta no Spotify, segue a gente lá, ou então assina pela Amazon. É muito importante a colaboração de vocês. Muito importante. Então, a caixinha de pergunta foi a seguinte: o que mais te deixa de mau humor? Essa foi a pergunta. Primeira resposta foi... coisas que poderiam durar 1/4 do tempo que as pessoas gastam para explicar, entender, etc. E aí, quando eu li isso, eu fiquei tentando pensar assim, numa situação, porque a pessoa ela não é uma situação específica, São coisas que poderiam durar 1/4 do tempo, tipo assim, para você explicar, entender. E aí, assim, eu, pensando nisso, me veio situações quando eu dava assim, dou aula ainda, Sou professor ainda, mas quando eu dava aula em curso, que às vezes eu me via ali numa explicação enorme e os alunos não entendiam, e aí eu sempre ficava na dúvida se era eu que estava explicando mal ou se eram os alunos que tinham alguma certa dificuldade, acima do normal, ou se era o conteúdo mesmo que era difícil. Só que isso não me deixava de mau humor, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de explicar, Eu também. Eu sou professor, enfim, então eu gosto de explicar. Então isso a mim não me deixa de mau humor, acho. Acho que comigo é a mesma coisa, mas depende o que vai ser explicado. Por exemplo, em sala de aula, eu sempre falo com os alunos, vocês podem me perguntar 80 vezes que eu vou explicar 81. Então isso para mim não é uma questão. Agora, no caso, eu sou professora de língua, os alunos não estão falando aquela língua, estão falando a língua materna, estão falando português, e isso me tira um pouco do sério. Porque eu fico pensando, cara, vocês pagaram por aprender o idioma, Aqui... é a possibilidade de vocês falarem esse idioma e estão aqui falando outro, e isso me irrita. Agora, em relação a explicar, e isso me tira um pouco do sério, explicar rede social para minha mãe. Tá. Então, assim, porque ela tem um bordão, que agora ela ri, porque eu sempre repito, digamos que.
Ah, Então, ela já chega falando, Raquel, olha só, digamos que já te já me tira deixa do com sério. ódio. Eu já fico, ai meu Deus do Lá céu. E vem. normalmente é algo que eu já expliquei. Uhum. E aí eu fico pensando, cara, a minha vida é ser paga pra explicar. Uhum. E aí no momento que eu não quero explicar, eu tenho que Você explicar. tem que explicar. E aí eu fico mais chateada, eu fico assim, cara, eu já te disse. Uhum. E eu não tenho mais rede social, então assim, eu não lembro mais como funciona. E Facebook, Instagram, eles ficam mudando, né? Ficam atualizando as coisas. Então assim, tem coisas que ela me pergunta que eu não sei. Às e aí vezes eu... muda a posição do botão, né? Exato. Do ícone lá que tem que clicar. E aí eu fico naquela de, gente, eu não sei tanto quanto você, então por que eu tenho que aprender e te explicar e você não pode mexer? Sim. Então ela já fica, nossa, eu não sei como você explica para os seus alunos. Uhum. Mas para eles eu acho que eu tenho mais paciência. Aí você falou nisso, e aí já me veio um monte de coisa na cabeça, que é pessoas de idade, de modo geral, com coisas de tecnologia. Eu não tenho a menor paciência para explicar. Não vivo mais essa situação, mas lembro de quando eu vivia e era insuportável. E aí eu preferia, tipo assim, me dá aqui essa merda que eu faço. Aí eu pegava o celular da mão da minha mãe, da minha tia, enfim, pegava e aí ela falava, não, mas aí eu não vou aprender. Eu dizia, cara, mas você não vai aprender nem comigo explicando. Então, assim, vamos evitar que eu me estresse num nível hard, porque eu sou uma pessoa irritadiça. Me dá essa merda aqui que eu faço. E aí eu fazia, não explicava, sabendo que isso faria com que, de uma segunda, terceira vez, ela viria a mim novamente, porque, né, eu não expliquei. No caso, eu explico. Na verdade, eu chego e falo assim, tá, o que você quer? E o que você acha que tem que apertar? Uhum. Tá, e agora você vai fazer o quê? Então, é meio que Sim. assim, sabe? E aí ela sempre fala, tá, mas isso você não me explicou. E eu expliquei. Uhum. E aí ela vai me tirando do sério nessas questões, cara, mas entendeu? É isso, assim, não é dela, é da geração dela. E aí a gente só que tem que entender. É muito louco, porque assim, meu irmão, ele fala muito isso, né? Que a gente é da mesma geração, é 1 ano e meio de diferença. E que parece que eu não sou da geração dele. Uhum. Porque eu acho que as coisas vão explodir. Sabe? Eu acho que meu computador a qualquer Vai momento vai explodir. Que alguma coisa... Eu sou essa pessoa. Bom, tem celulares que explodem, né? Pois é. Isso é verdade, Exatamente. é um fato. Então tem isso de... eu ser parecido com a minha mãe também nessa questão. De eu chegar para ele para recorrer a alguma coisa. E eu sempre falo isso com os meus alunos, de gente, se vocês sabem mexer no celular de vocês, colocam, né, na língua que a gente está estudando e tal. Eu mesmo não coloco, porque eu não sei mexer no meu telefone. Uhum. E assim, se der algum problema, eu vou ter que recorrer ao meu irmão como se eu não fosse da mesma geração. Sim. Então, assim, ele também pode não ter paciência, né, para me explicar, porque... Total. E também pessoa. a gente, por mais que a gente seja de uma geração que acompanhou o surgimento da internet, não sei o quê, meu sobrinho, por exemplo, eu que me acho uma pessoa super antenado e que sei mexer nas redes e que não sei o quê, o meu sobrinho ri de mim com relação a algumas coisas, porque aí já sou eu, o velho da parada, que não entendo, né, o que está acontecendo ali no momento. Você sabia que FDS... Fim de semana? Não, é foda-se. Ah, é? Pra mim era fim de semana, Não tá é vendo? mais. Ah, agora já é foda-se. Já é foda-se. Tá vendo? Já não acompanho Pois mais o neo-internetês. Exatamente. Descobri essa semana. Então, fome, também responderam isso. E me identifico um pouco. Também fico mal-humorado quando eu tô com fome. Só que eu tô sempre comendo, então é aquele mau humor que, tipo... Hoje, por exemplo, eu ainda não almocei, sabia? E tô aqui... Olha, eu ia falar aqui, tô aqui sem estar de mau humor. E não, eu tô de mau humor agora. É que comecei a gravar e fiquei um pouquinho mais feliz. Eu também não almocei, mas eu tive um brunch, porque eu sou dessas. Chique. Fome não é algo que me tira do sério, assim. Nem fome, nem sono. Então, assim, se eu tiver com sono, eu também tô de boa. Agora, uma coisa que me tira do sério é me acordarem. Ah, tá. Então, assim, mas isso desde criança, e aí eu culpo, desculpa mãe, eu sei que você tá ouvindo esse podcast, mas eu culpo você mesmo. A minha mãe, ela sempre mentiu em relação ao horário. Então, se eu tinha que fazer algum exame, tirar sangue, porque normalmente é no horário que eu tinha que acordar cedo e tal,
e ela me acordava, ela sempre mentia. Sim, Então, ela dizia que era um horário mais cedo. Bem mais cedo, normalmente meia hora ou 1 hora antes. E aí eu entendo. acordava, ia tomar banho, direto, assim, puta. E aí quando eu ia tomar café, eu via que não era aquele horário. Aham. E aí eu ficava pra morrer. Então até hoje eu tenho essa coisa, porque assim, se a pessoa me acorda, eu fico com tanta raiva, mas tanta raiva, que eu quero bater na pessoa. Uhum. E hoje em dia eu tenho muita dificuldade em acordar alguém. Porque eu Nossa. acho que a pessoa vai ter a ficar mesma puta. raiva. Exato. E eu não quero que essa pessoa tenha raiva de mim. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em Mas acordar engraçado alguém. porque isso muda, assim, pelo menos comigo mudou. Quando eu estudava de manhã e morava ainda com meu pai e com a minha mãe, o meu pai que me chamava de manhã. E assim, meu pai não tá ouvindo esse podcast, mas, enfim, fica aqui a energia do meu pedido de desculpa pra ele. Porque assim, eu tenho noção de que eu era infernal, assim. Meu pai vinha me acordar pra eu ir pra escola e eu acordava xingando, puto, É, eu não resmungando. Eu xingava. xingava ele, dormindo ainda, né? Em sã consciência, eu não xingaria meu pai. Mas eu dormindo xingava, tipo, porra, me deixa dormir, caralho, sai daqui. Então, tipo assim, 6 da manhã, meu pai já começava o dia dele estressado, porque ele vinha me acordar e ele era xingado de tudo quanto era nome. Hoje em dia, eu acordo muito cedo. E assim, de livre e espontânea vontade, não preciso nem de despertador. E acordo cedo e acordo feliz, acordo de bom humor. Então é engraçado como é que as coisas mudam. O meu problema não era eu acordar cedo. Meu problema era acordar cedo para ir para a escola. Meu problema era a tá. escola, entendeu? Eu lembro que, tipo, se me acordassem cedo para alguma parada, tipo, divertida, para viajar, às vezes a gente fazia excursão, eu acordava no maior bom humor do mundo. Agora, acordar cedo para fazer uma obrigação ali de uma coisa que eu detestava e eu odiava a escola, sempre odiei. E hoje em dia eu não sinto a menor saudade. Tipo, eu lembro de as pessoas falarem para mim, ai, você um dia vai sentir saudade. Minha mãe falava isso. Sinto a menor saudade da escola. Tipo, foi uma era horrível que eu, graças a Deus, me livrei. Mas é isso, assim, as coisas que dão mau humor, elas mudam, né, ao longo do tempo. Tem coisas que são eternas, coisas que eu sempre tive mau humor e continuo tendo até hoje, mas outras não mais, mesmo ainda vivendo a mesma situação, assim. Eu sempre estudei à tarde, então não tinha isso. Eu acho que esse é o problema. Eu sempre acordei sozinha. Então eu tinha que acordar cedo para ir pro médico, para ir pro dentista, para fazer um Sim. exame de sangue, coisas pontuais. E o fato de ela mentir me deixava mais puta. Hoje em dia eu continuo acordando tarde, porque eu trabalho e estudo mais à noite, eu rendo mais à noite. E aí entra uma outra questão. Você falou, eu acordo de bom humor. Eu não acordo de bom humor. Nunca. Aí é que tá. Hoje em dia eu moro só, então assim, eu acordo bem. Primeiro porque eu acordei sozinha. Eu não acordo com despertador porque eu não tenho nenhum compromisso assim de manhã. Mas eu acordo no meu tempo. Tenho meu momento lá de tomar meu café da manhã. Dou bom dia pro dia, sabe? Acordo felizinha. Só que eu tenho meu momento. De novo, beijo, mãe. Quando eu morava com os meus pais, a minha energia da minha mãe, ela funciona em momentos diferentes. A minha mãe é muito matinal e eu não. Então, toda vez que eu acordava, que eu ainda estava, sabe, entendendo o que estava acontecendo, ela sempre tá falando. Até hoje, quando eu durmo na casa deles, ela começa a falar pra caralho. A falar, mas do dia, o que aconteceu, e o jornal, e aí ela vai falar da família Bolsonaro. Nossa, não. E assim, isso vai me dando uma raiva. Uma raiva, assim, falando mal, né? Não falando bem. Mas eu não quero saber agora. E aí eu vou ficando pensando, pelo amor de Deus, fica quieto, pelo amor de Deus. Eu não xingo, eu não falo nada, mas na minha cabeça é fica quietinha, fica quietinha. Tô precisando do meu momento aqui. Exato, exatamente. E ela não para, vai falando com uma energia. E à noite é o contrário. À noite sou eu que tô falando mais, sou eu que quero contar tudo, e ela tá cochilando no sofá. E aí eu vou ficando de mau humor. Porque ela não tá me ouvindo. E eu fico, você tá me ouvindo? Só tô descansando a vista. Você não tá descansando a vista. E não tá ouvindo, não tá prestando atenção. Você não tá prestando atenção. Então, a gente fica nessa dificuldade de comunicação e isso me provoca mau humor. E aí, quando eu tô sozinha, eu acordo
bem, porque não tem ninguém pra puxar essa Sim. energia, E sabe? aí você tem aquele seu momento que você pode fazer Exato. tudo que é. Eu também preciso do meu momento. Júlio, né, meu namorado, também precisa do dele. Eu acho que a gente se dá bem, assim, de manhã, por isso. Tem vezes que, se eu for comparar um tiquinho entre você e sua mãe, eu diria que eu sou mais um pouco como a sua mãe. Porque eu, às vezes, já começo o dia querendo resolver coisas e o Júlio, ele tem um tempo maior pra ele. Eu Só tenho. que não me irrita, assim, tipo, tá, beleza. E aí eu continuo tomando meu café, às vezes tomo café no quarto, tomo café na sala e tá tudo bem. Minha prima, vou dizer que foi ela, respondeu assim: estar perto de pessoas que reclamam de tudo. E aí eu respondi. Ela não anda contigo, Não, né? foi o que eu respondi. Eu respondi pelo a ela. amor Eu de falei assim: Deus. minha prima, você me ama? Porque assim, Meu eu Deus. sou a pessoa que reclama de. Ah, não sou não, Raquel. Daniel, pelo amor de Deus. Eu tenho provas, eu tenho áudios. Olha, no episódio sobre astrologia eu falei que eu acordo de bom humor, que não sei o quê. Mas é porque, cara, é aquilo que a gente comentou nesse episódio. Que assim, eu acordo de bom humor, mas quando eu saio na rua, vão acontecendo uma série de coisas que são pequenas, se eu for parar para analisar, mas que juntas, é aquilo que eu falei no início agora desse episódio, juntas vão me transformando num monstro. Então é o vizinho que não segura o elevador para mim, ou então é quando eu saio na rua e tipo, tá chovendo e eu tô com um tênis que não tem antiderrapante, aí eu escorrego, e é um outro ódio que eu tenho, né? Pedra portuguesa. Eu não sei quem foi o infeliz que atochou o Rio de Janeiro de pedra portuguesa e eu odeio essa Portugueses. merda. Deve ter sido. Ah, deve não, né? Com certeza foi. Detalhe, eu sou português. Bairro de Copacabana, pra mim, é insuportável, porque é aquela porra daquela pedra portuguesa em todas as calçadas. Choveu, fudeu, eu vou escorregar naquilo. Já fico de mau humor. A Sim, minha rua. mas um detalhe, e isso é importante dizer. Você fica de mau humor antes de acontecer. Porque assim, você me mandou um áudio tem uns dias falando, eu tô de bom humor, mas eu vou sair na rua Sim. e vou ficar. Ai, Então, assim, verdade. você já fica puto Não, mas olha só. antes de ficar Esse puto. dia, deixa eu contar pros nossos queridos ouvintes. Nesse dia, porque a gente estava falando justamente disso, né? A gente já tinha tido a ideia de fazer um episódio sobre mau humor, e aí eu falei pra ela isso, olha, tô aqui de bom humor, acordei, tomei meu banho, ouvindo minhas músicas que não sei o quê, vou sair de casa, e aí falei assim pra ela, Raquel, vou enumerar todas as coisas, tô aqui procurando, todas as coisas que vão me deixar de mau humor ao longo do dia, eu vou enumerar pra quando chegar ao final do dia, eu ver quanto que eu me irritei. E aí eu me impressionei, porque nesse dia especificamente, eu fiz 6 anotações. Vou lê-las para vocês. Ó, tá aqui. Não, e tá assim no bloco de notas, né? Foi dia 11 de agosto, estresses do dia. Acordei 7h20 da manhã. 8h45. Filho da puta no metrô da Central, bloqueando a entrada de quem quer descer do vagão. Eu odeio quem faz isso. Gente, se tá no metrô, o privilégio é de quem vai sair do metrô, porque a pessoa tem que sair naquela estação. Quem vai entrar, se não conseguir entrar naquele metrô, pode esperar o outro. Então, assim, o privilégio que fala? A prioridade. Eu tô com a palavra privilégio na cabeça, prioridade. A prioridade é de quem vai sair. Então, sai da porra da porta e deixa as pessoas saírem. 10h32 da manhã, mulher arrumando o cabelo 1000 vezes no metrô também, e esbarrando em mim sem necessidade. Cara, tinha um espaço imenso do lado dela. E ela tinha um cabelo grande, ela ficava arrumando o cabelo 1 milhão de vezes e toda hora encostava em mim. Cara, respeita como é que fala? O espaço individual ali do outro ser humano. 10h45. Um puto entregador de iFood com a bicicleta em cima da calçada, me fazendo ter que ir pra rua pra desviar dele. É um outro ódio que eu tenho. Ciclistas, pessoas de bicicleta. Caralho, não fica na calçada. Um festival de palavrão nesse episódio. Não fica na calçada. A calçada é do pedestre. Lugar de bicicleta, meu amor, é na rua, do lado direito e no sentido dos carros. Eu aprendi isso quando eu fiz autoescola. Eu também aprendi Então, assim, pelo amor de Deus. Aí, 10h47, 2 minutos depois. Ai, eu não sei se eu vou falar isso. Bom, tá, é que eu vou omitir um detalhe. Uma pessoa de determinada religião gritando no meio da praça em Botafogo, pregando a sua religião. Não vou dizer qual religião que é, vocês fiquem aí imaginando. Tive que ficar ouvindo ele gritar enquanto esperava o sinal abrir. Cara, se eu quero ser evangelizado, eu vou procurar uma igreja. Eu vou procurar, entendeu? Eu não preciso de você gritando no meio da rua.
estressando todos os pedestres e os transeuntes ali daquela praça, ouvindo a sua religião. Tá acabando, tá? 11h48, novamente, outro ciclista em cima da calçada da Voluntários da Pátria, que é o nome de uma rua aqui no Rio de Janeiro, logo que eu saí da Livraria da Travessa. Depois eu falo da Voluntários da Pátria, porque essa rua aí é um ponto à parte. Eu quero que a Raquel fale um pouco também, que tô só eu aqui falando. E o último estresse do dia foi ao meio-dia, pessoas que não sabem andar na Voluntários da Pátria, atravancando o caminho e andando em dupla. Foram 2 pessoas ao todo, uma senhora e um trio de adolescentes. Aí eu me surpreendi comigo, porque nesse dia inteiro eu só me estressei 6 vezes, só que depois eu fiquei pensando, depois do negócio que eu tinha que fazer na rua Voluntários da Pátria, eu voltei para minha casa. Voltei de Uber, fui para minha casa e eu não saí mais de casa ao longo desse dia, fiquei trabalhando de casa. E eu não me estressei mais, ou seja, o que me estressa é sair na rua. Não, o que te estressa são os outros. Você não sabe viver em sociedade. Mas como é E que assim, que fala? antes O de inferno você- são os outros. Mas os outros somos nós, né? Proust, aquele cheio das citações. O Proust fala, je hais un autre. Aliás, Proust não, é o Rimbaud. Rimbaud que fala isso. Je hais un autre. Eu é um outro. Je hais un autre. Eu é um outro. Sendo que a mesma forma, a mesma pronúncia do verbo ser, je hais, também é a mesma forma do verbo odiar. Je hais. Eu odeio um outro. Então, ao mesmo tempo que ele fala eu é um outro, ele também está dizendo eu odeio um outro. E aí lembra a série também os Dos outros que outros. formam a palavra sou. Verdade. Então, assim, você tá irritado consigo mesmo. Sim. Então, Sim e não. Porque Não, eu também sim, não faço porque, essas assim, coisas que as pessoas... Não, mas aí é que tá. Você tá irritado com uma pessoa que tá mexendo no cabelo, porque ela tá invadindo o seu espaço. Então é sobre você. Você Claro, tá é o meu irritado- espaço. Quando eu tenho que me ajeitar, cara, eu tomo todo o cuidado do mundo pra respeitar o espaço do outro. Quando eu tenho que subir no metrô e eu sei que muitas pessoas vão descer, eu espero do lado da porta. Quando todo mundo desce, aí é que eu entro no metrô. Então, assim, eu espero o mesmo do outro ser humano, que é respeito, é vida em sociedade, gente. As pessoas não sabem viver em sociedade. A Rua Voluntários da Pátria é uma rua aqui no Rio de Janeiro que, assim, ela é imensa. Ela liga Botafogo ao Humaitá, né? 2 Tem bairros muito do Rio de Janeiro. comércio. Tem muito comércio, muito comércio. Muitos bares. E as calçadas... tem vários hospitais, tem mercado, tem de tudo ali. Cinema, livraria. E a calçada, em vários pontos da Voluntários da Pátria, ela é muito pequena. Então, se eu tô com alguém acompanhado, tem trechos da calçada que eu não posso, que eu não tenho como andar ao lado da pessoa com quem eu tô. Que eu sou obrigado a ir para frente ou ir para trás, mesmo estando acompanhado. As pessoas não entendem isso. E tem um trecho da Voluntários que é precisamente onde tem o Catarina, que antes era o Fornalha. Aquele trecho é assim, gente, fica na esquina. Naquela esquina tem um sinal, a calçada é minúscula. E em frente a esse Catarina, né, a essa lanchonete, ainda tem uma muretinha que separa a rua da calçada. Então quem está na calçada, quando chega nesse trecho, tem a mureta, prender a pessoa ali, tem as pessoas que estão paradas na calçada esperando o sinal abrir e elas não têm espaço para ficar na calçada. Então quem quer passar é infernal, porque não tem como passar ali. E aí a isso você soma pessoas com carrinho de bebê, senhoras que têm dificuldade de locomoção, pessoas que são realmente sem noção, que estão ali em dupla, em trio e que não têm noção de espaço. É de tudo, é de tudo. E é infernal, porque assim, cara, basta você entender, é como se a calçada fosse uma rua, né? Então as pessoas têm que aprender também a andar na calçada. Então, mas Raquel. Não, eu entendo, Porque... mas aí é que tá. Isso me tira do sério, mas são questões de segundos. Eu não acho que chega a ser mau humor. Por exemplo, eu tenho as pernas muito compridas. Eu ando rápido. Sempre. Independente de eu estar com pressa ou não, eu ando muito rápido. Então... no meu bairro também tem uma rua, a calçada ela é bem estreita e é na direção de quem está indo pro metrô. Então, assim, as pessoas estão voltando do metrô e eu tô indo pro metrô. Sempre vem mais pessoas, né? 2, 3, como você falou. E eu já tenho noção que eu tenho que desviar ou porque a pessoa tá andando muito devagar,
ou porque ela tá no telefone mexendo, o que eu acho um absurdo. Sim, ainda tem isso. E aí eu já tenho noção que eu vou ter que ultrapassar essa pessoa Sim. pelo meio da rua. Sim. Então, isso já não me tira mais do sério, porque eu já saio de casa sabendo que se eu pegar essa calçada, eu vou ter que fazer isso. Mas nesse trecho, Ou por exemplo, do eu vou ter que pegar Catarina, uma a calçada gente que é não mais tem como larga. desviar pra rua por conta da mureta. No resto da Voluntários da Pátria, eu até faço isso e me arrisco às vezes fazendo, porque é uma rua de mão dupla, então vem carro de todos os sentidos, é uma rua importante, então tem sempre fluxo de carros. Tem vezes que eu vou cortar para caminho pela rua e beleza, é tranquilo, eu consigo fazer isso. Tem trechos que não, por conta dessa muretinha, por exemplo. E aí é fogo, porque aí eu entro num dilema. Quando eu vou para Voluntários da Pátria, eu não moro em Botafogo, eu tenho que ir até lá de metrô. Quando eu saio do metrô, eu tenho a chance de ir andando até onde eu vou, né, na Voluntários, e eu tenho a chance também de pegar o ônibus integração do metrô. Só que aí a gente já entra num outro ódio da minha vida, que é o ônibus. Gente, eu não consigo depender de ônibus no Rio de Janeiro. Quem depende de meio de transporte público no Rio de Janeiro tá muito ferrado, porque o ônibus demora, aí demora a sair, aí vem cheio, aí às vezes eu me programo para pegar, tipo assim, eu tenho que estar num lugar lá da Voluntários da Pátria, um horário específico. Eu não posso contar com o ônibus. Então eu prefiro fazer o quê? Chegar um pouco antes e ir andando. Só que aí ir andando envolve todo esse estresse. Então assim, ou eu me estresso, eu tenho que escolher o estresse. Ou eu estresso e fico de mau humor no ônibus, ou eu me estresso e fico de mau humor andando na Voluntários da Pátria. Em relação a ônibus, isso sim me tirava muito de sério, porque eu morava a 2 horas do lugar onde eu trabalhava e dos lugares que eu frequentava. Então, assim, eu chegava onde eu morava, né, que era na casa dos meus pais, muito puta. Eu já chegava de mau humor, eu já ia trabalhar de mau humor. E eu lembro que minha mãe comentou comigo, meu irmão mesmo não tinha falado, que era, cara, essa garota vai surtar. Sim. Porque era um nível de estresse que eu pensava, cara, eu tô perdendo 4 horas da minha vida, sabe? Sim. Todos os dias. E era com um ônibus lotado, absurdamente lotado, e isso me tirava do sério. Me tirava do sério as questões pontuais. Por exemplo, eu tá com uma bolsa pesada e as pessoas tentando passar, empurrando a minha bolsa, e a pessoa que tá sentada ficar de cara feia. Cara, se tá incomodado, segura minha bolsa. Se oferece pra segurar a bolsa. Exato. Então isso me tirava do sério. Uma coisa que me tirava muito do sério na época. BRT. Nada contra o BRT. Eu acho que melhorou muito, sabe? Em questões de agilidade e tudo mais. Mas assim, tem uma fila que você tem que pegar pra entrar. Eu sei. E aí tem pessoas que eu não sei se elas se acham mais espertas ou acham que nós que somos burros. Eu sinceramente não entendo. Eu queria entrevistar essas pessoas como pesquisa. E aí, quando chega o BRT, essas pessoas correm como se fossem um gado. Ué, mas você... Metrô. E aí... Não. Metrô em Botafogo. Não, metrô em Botafogo. Metrô em Botafogo, é porque isso. eu não me importo, né? O BRT, eu tenho que ir, porque se eu não for naquele, vai demorar 15 minutos. Sim. O metrô não. Metrô, qualquer um serve pra mim, então eu nunca tive esse problema com o metrô. E isso me deixa... Eu já fui machucada. Sim, alguém me empurrou que me machucou aquela parte da cadeira, machucou a minha costela, eu fiquei roxa. E eu fiquei pensando, qual é a necessidade, Nenhuma. cara? Fica na fila, espera chegar. Então, essas questões de transporte público me tiravam realmente do sério. E tem uma questão que eu super entendo, que a pessoa tá fazendo o trabalho dela, sabe? Que é aquele clássico, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas estou aqui vendendo. Tem a necessidade de você gritar? Cara, não tem necessidade. E aí, eu tô sempre ouvindo um podcast. Cara, eu não consigo ouvir. Eu tenho que dar um pause. Ou voltar, porque eu não consigo. É aquele cara, coloca aquele gancho com 80 saquinhos. De paçoca, de E aí ele fica no meu braço. O cara, normalmente,
não colocou um desodorante, ou então passou daquele momento. Cara, o meio de transporte público é uma reunião de coisas. Você tá falando, eu tô aqui, é isso, não sei o quê. Meu Deus. E pessoas responderam coisas, ó. Um amigo meu respondeu assim: pessoas ouvindo música alta sem fone de ouvido em transportes públicos. Eu também vivo vivenciando isso. Eu ando muito de metrô e eu gosto de ler no metrô. Porque eu, graças a Deus, pego o metrô sentado, que eu pego na última estação. E geralmente eu vou sentado, né, para algum lugar. E é o meu tempo ali de ler. Quase nunca eu consigo. Porque é isso, as pessoas ouvem música sem fone de ouvido. Tipo assim, elas estão no ambiente ali... No metrô, Raquel. Não lembro disso, no metrô, nossa, vive acontecendo. Não, o que eu fico pensando, assim, são os músicos, que eu também entendo o lado deles. Já teve dia que eu entrei no metrô chateada e eles tocaram uma música que me deixou mais tipo, nossa, quanto tempo que eu não escuto essa música, me deixou... Fiquei felizinha. Quando Só que, eu assim, vejo... Eu fico lembrando também das pessoas que entraram no metrô sem saber a estação que elas têm que descer e elas precisam ouvir a voz. E elas não escutam, porque a pessoa tá tocando. Então, assim, também tem essa questão, né? Sim. E aí esse mesmo amigo comentou, pessoas falando alto demais, berrando, então, enfim, a gente pode colocar isso em qualquer situação, não só em meio de transporte público, mas entra no que você falou do vendedor. E teve mais alguém, eu acho, que falou... Ah, tá, não foi de metrô, mas foi a ver com barulho, né? Botou vizinho barulhento, que berra, bate a porta, arrasta móvel à noite. Odeio também, graças a Deus não vivencio isso. Agora, ainda nesse lance tipo, de gritaria e de coisa, né, alta, enfim. Um amigo meu comentou aqui, homens héteros comemorando o futebol. Nossa, sim. E isso eu mega me identifiquei, porque eu moro na Tijuca, que não é perto, mas é onde tem o Maracanã, enfim, mais ou menos, Maracanã ali, meio Vila Isabel, enfim, bairro Maracanã, enfim, mas a Tijuca é um lugar que vive aí muito do futebol. E, cara, é impressionante. E o que mais me impressiona é que tem jogo todo dia. Tem jogo todo dia. Todo dia, uma gritaria. Vindo pra cá, gente, quando eu entrei no metrô, era tanta gente com roupa do Vasco, que eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Sabe, é jogo e o hoje tempo é sábado, todo. Né? Hoje é domingo. Ah, tá. E aí, pra vocês que não sabem, a gente grava com antecedência, não é ao vivo. Inclusive, o episódio do meu aniversário foi gravado um mês antes. A gente tem episódio de gaveta, então a gente grava com bastante antecedência. O que me tira do sério em relação ao futebol, na verdade, são duas coisas. Primeiro, na verdade são três. Fogo de artifício. Então, assim, eu tenho um gato. Eu também. E eu tive um cachorro. E os dois não gostavam de fogo de artifício, tinham medo. Então eu não vejo nenhuma necessidade de fogo de artifício. Isso me tira do sério. Flamenguista, beijo, Flávia. Mas assim... É sempre o Flamengo. É sempre o Flamengo. Sempre e eles sempre estão ganhando, eles sempre estão perdendo, eles sempre estão... Parece que eles estão jogando todo dia, Eu odeio gente. Futebol... Não tenho time, mas se eu tivesse que ter um time, jamais seria a porra do Flamengo, porque é o time que mais me irrita. Por isso, os torcedores são infernais. Os torcedores, o problema não é o Flamengo, o problema são os torcedores do Flamengo. Gente... Pra quê, né? Pra quê? E aí tem uma questão social com os homens héteros, que eles têm que se comunicar... Gritando. Não, falando de futebol. Ah, sim, total. Então, assim, se você não se conhece... Fala de futebol que dá certo. E aí eles chegam, cara, e o Flamengo, hein? E aí começa um papo que eu viro o olho. Eu fico mas assim, você sabe, eu me irrito também, mas por um outro lado eu sinto inveja. Porque eu, como homem gay, o gay não tem um tema assim comum. Você não fala tipo, gente, um novo álbum da... Não. E eu, hoje em dia, com música pop, tipo... Eu vou falar, e aí Lady Gaga, hein? Sabe? Não tem, os gays não têm, assim, um assunto. Agora, o homem hétero, se ele quer fazer um amigo, ele pode ir sozinho pra um bar. É só ele começar a falar de futebol, às vezes não precisa nem falar. Vai com a camisa do seu time, que alguém vai puxar assunto com você. Sim. Entendeu? Pro gay não tem isso. Mas vou te falar que já me irritou mais essa coisa do futebol, sabe? Eu acho que eu entendo um pouco, porque eu sou muito salgueirense, né? Eu gosto muito de carnaval. E eu também, tipo, eu torço, eu choro, quando, enfim, eu me exalto ali um pouco. Mas a grande diferença, e aí eu tento defender, né? Claro, a minha paixão, é que é só uma vez por ano o carnaval. Então é uma única disputa.
Não é uma coisa que é toda quarta-feira, todo domingo, todo dia eu escuto. Tipo, gente, a pessoa tem que ter um coração muito bom pra ser flamenguista, pra ser torcedor de time de futebol. Porque é todo dia uma emoção, uma gritaria, sabe? Eu prefiro todo vivenciar isso uma vez só por ano. E aí um grita na janela. Aí 80 pessoas gritam, vai Mengo, Aí começa a se xingar. Aí você fica, pelo amor de Deus, pra quê, gente? Ai, desnecessário. Ó, coisas engraçadas que comentaram. Maçã na maionese irrita um amigo meu. Sabe que eu gosto de maçã na maionese? Eu não gosto de maionese. Eu gosto. Mas assim, como não é uma coisa recorrente na minha vida, eu jamais diria que me irrita. Urgências que, na verdade, são falta de planejamento. Isso me irrita também, e aquela coisa que a gente falou, né? Sempre o que irrita é o que está no outro. Eu sou uma pessoa muito bem planejada e organizada, então quando alguém fura essa minha organização, eu também fico muito mal-humorado. Ou quando alguém, tipo, chega muito atrasado. Teve uma pessoa que comentou aqui, pessoas atrasadas também me irritam. Tem a ver com essa isso. Pessoa atrasada. Eu me programei para alguma coisa, a pessoa foi e se atrasou. Eu fico muito chateado. Eu sou essa pessoa atrasada. Um outro amigo meu comentou, ler comentários de crente nas redes sociais falando merda. Eu vou alargar esse... Nossa, que Luciana Eu sou Gimenez. muito francês, gente. Eu vou alargar o comentário dele para dizer de comentários gerais nas redes sociais. Independente da religião da pessoa, de quem é a pessoa. Ler comentário em rede social é a pior coisa a se fazer na internet. Porque é ali que você vê como que a internet, principalmente o Twitter, é o esgoto ali da parada. Você vai ler uma notícia no G1, você vai ler uma notícia em qualquer outro portal de notícia, nunca lê os comentários, gente. Nunca leia, porque assim, ali você vê que as pessoas são horríveis. Você vê que a opinião das pessoas, tipo assim, caralho, essas pessoas existem, sabe? Elas são horríveis dessa forma. Porque a gente é muito fechado na nossa bolha, né? E aí, às vezes, eu me sinto protegido na minha bolha, tipo, pô, olha aqui, as pessoas são legais. Não, a humanidade é podre, basta você ler comentário em rede social. Falando de rede social, eu preciso falar de algo que me tira do sério, assim, me deixa de mau humor, que é algo que você faz, assim. Ah, é? O quê? Então, vou abrir meu coração. Abra. Eu tá conversando com a pessoa e a pessoa tá mexendo no telefone. Mas, Raquel, no meu Não, caso... peraí, deixa eu falar. Tá, vai. Eu tô conversando com a pessoa e a pessoa tá no telefone mexendo, não prestando atenção. Começa por esse lado. E aí, quando eu pergunto, tipo, você tá me ouvindo? Tô. Eu só tô mandando aqui um TikTok. Cara, sério? A urgência é essa? Não, mas comigo nunca aconteceu isso do Já TikTok. travessa, a gente tava... Sim. Eu não Você lembro. tinha que postar Mas é porque assim... tá, lembrei. Lembrou? Que bom. Lembrei. Tava sem conexão, tava demorando muito a postar um negócio e tinha que ser naquele dia. Porque eu alimento o meu TikTok, então eu tenho um dia certo pra postar. Gente, Mas você tá ali com a pessoa. eu sei. Sabe? Então isso eu acho chega a ser uma falta meio que de educação, Mas, cara, meio eu vou de ser trato sempre... social. E aí as pessoas que, enfim, que também são dubladoras que nem eu, a gente vai estar sempre com o celular na mão. Porque Não só você, receber todo mundo. notícia. Não, mas tem alguns trabalhos que não tem essa exigência. Sim, mas O nosso vai trabalho além do depende trabalho de algumas de receber pessoas. mensagem no WhatsApp. Então, assim, chega uma mensagem no WhatsApp, eu vou ter que ver na hora, porque pode ser coisa de trabalho que eu tenho que aceitar naquele momento. Eu entendo, mas tem muito do... Peraí que eu esqueci de responder meu amigo aqui. Já aconteceu também. Então, assim... Não, eu sei que eu uso muito o celular. Então isso me tira um pouco do sério. Eu acho que o fato de eu não ter aumenta mais. Piora, porque que você realmente se eu não tô entende. ali com a pessoa, eu não pego meu celular. Sim. Então, assim, eu não vou pegar, a não ser que eu esteja esperando uma mensagem. Mesmo assim, eu falo desculpa, porque fulano me mandou e eu tava esperando. Então, assim, eu peço desculpa, eu interrompo a conversa. Só que tem pessoas, eu dei o exemplo, né, o seu exemplo, mas são várias pessoas que não pedem nem dá licença. Então, assim, você tá conversando, ela simplesmente pega o telefone, começa e você fica, cara, eu acho que eu tô falando sozinha. Aí dá vontade de falar um absurdo. Não, isso aí eu não sou. Pra ver se a pessoa Nesse presta nível atenção. eu não sou. E isso também me chama a atenção. Por exemplo, se eu vou num restaurante, enfim, num bar, num café, eu gosto de conversar. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Agora, de vez em quando, eu vou, sim, dar uma olhadinha ali no telefone, sem que aquilo atrapalhe ali a conversa. Eu, pelo menos, acho isso.
mas né, eu não acho, por mais que eu use, eu não acho que eu uso de forma exagerada. Agora, outra coisa, e aí eu vou falar do lado das mulheres, a gente tem ainda uma questão, né? Que Que é questão? hormonal, Ah, sim. que vem ser a TPM. Sim. Eu sou uma pessoa que tem TPM. Uhum. Eu achava que não, achava que era tipo papinho, mas realmente chega um período do mês que eu fico mais irritadiça. Já teve um momento que uma aluna levantou a mão e falou: desculpa, professora, mas você tá na TPM? Caraca, Raquel. E aí E você respondeu, tipo, eu fui e tô. falei: peraí. E aí eu abri o aplicativo, olhei e falei: tô. Aí ela, tá, percebe-se. Isso era outra coisa que eu ia te perguntar, de você deixar transparecer pra pessoa que você tá de mau humor. Porque você pode rir, enfim, né? Eu digo que eu sou uma pessoa bem-humorada, você acha graça e tudo, mas, por exemplo, Porque não é. é porque como você é minha amiga e uma amiga íntima, com você eu não tenho filtro. Então, assim, se eu tô de mau humor, Cara, eu você vou reclama o reclamar. tempo Eu vou reclamar todo. pra você. Cara, eu tenho uma amiga, Thaís, beijo, Thaís, que, assim, tem vezes que a gente sai junto, a gente almoça, não sei o quê. Aí tem vezes que eu vou e faço assim. Ai. Aí ela, vai, Daniel, vai, reclama, começa. É porque é muito natural. Por que você reclama o tempo todo? É porque tem. Gente, a vida é uma merda. A vida é você se. A vida é assim, eu vejo a vida da seguinte forma. Tem um filósofo aí que pensa igual a mim, mas eu não vou saber dar o nome dele. A vida é uma sucessão de merdas. Quando nada tá acontecendo, a vida é uma merda. Todo mundo vai morrer, todo mundo é um filho da puta, todo mundo quer puxar seu tapete. A vida é uma merda. Agora o lance é você se dedicar a você encontrar coisas no seu dia a dia, na sua vida, que te deem prazer. E coisas pequenas. É você tomar um café com um amigo, é você fazer uma viagem. E aí, quando acaba aquele momento, quando acaba aquela viagem, a vida volta à sua rotina de merda. Então, assim, eu sempre Nossa, tenho você é alguma muito coisa de positivo. reclamar, porque, gente, viver é muito difícil. Viver no Rio de Janeiro é muito difícil. Não ter dinheiro é muito difícil. Isso pessoas responderam também aqui na caixinha. Não ter dinheiro me deixa de mau humor. Porque é isso, assim, as coisas. A vida não é fácil. Mas isso é muito negativo, eu acho. Mas aí que tá, eu consigo fazer graça disso. Eu acho que eu Sim, consigo é por fazer isso graça que disso. a sua rabugice não me irrita Mas tanto, era- porque eu acho engraçado. E é o que eu tava falando antes. Você é uma amiga minha íntima, eu não tenho filtro pra você. Então pra você eu vou reclamar sim. Agora, quando eu dava aula em curso, por exemplo, que eu tinha que enfrentar uma turma ali de 10, 15 pessoas, eu poderia estar na merda, Raquel. Os meus alunos não percebiam isso. Não, mas aí é que Eu tá. sempre conto o mesmo caso. Teve uma vez que eu tava muito mal, era fim de ano, meu ex-namorado tinha terminado comigo. Eu tava muito triste, muito puto, não queria trabalhar, enfim. Fui dar minha aula, era automático. Eu entrava na sala, eu era outra pessoa. Eu era bem-humorado, eu explicava as coisas direito, eu fazia graça, eu brincava, que não sei o que, simpatia em pessoa. Eu queria que você me visse dando aula. Cara, nesse dia, quando o último aluno saiu da porta da sala, foi assim, no mesmo segundo, eu comecei a chorar. Eu tava muito mal, só que eu não deixei transparecer pros meus alunos. Eu deixo transparecer que eu tô mal, que eu tô puto, isso, aquilo, pros meus amigos. Então, assim, as pessoas deveriam se sentir honradas de me ver Ai, rabugento. que ótimo, Porque obrigada. isso é a confiança total que eu tenho nelas. Nossa, obrigada, fico tão feliz. Não, na minha questão hormonal, hoje em dia eu lido mais, até porque eu faço todo um planejamento hormonal, então eu sei quando eu vou estar, quando eu não vou estar, mas eu não percebia. Então, assim, depois, no final do dia, que eu ficava, nossa, por que tudo tá me irritando, sabe? E eram coisas que normalmente não me irritam. E aí eu me dava conta que era questão hormonal. Então, hoje, eu já consigo, né, lidar melhor com essas coisas. Tem até uma história que eu tinha que encontrar um amigo que tinha chegado no Brasil e fazia muito tempo que eu não o via e eu morava muito longe. E aí eu tava dependendo do BRT, literalmente precisei de 3 condições. Caraca. 3 condições. E uma delas demorou muito pra chegar. E isso foi me deixando nervosa. Eu tava na TPM, mas não lidei assim, né? Não percebi. E aí quando eu finalmente cheguei pra encontrar essa pessoa, eu tava puta. Então não foi aquela coisa de, oi, você tá aqui. Foi tipo, cara, foi muito difícil chegar. E aí eu comecei a reclamar. E aí passou um tempo e ele falou, nossa, você tá muito estressada. E eu falei, eu tô no TPM. E ele ficou, o que é isso? Eu falei, gente, na França não existe TPM?
peraí, vou te explicar o conceito. E aí fui, expliquei, ele riu, tá. Ele ficou 1 mês aqui no Brasil. A gente saiu várias vezes. E aí teve uma vez que a gente foi almoçar. E a gente estava num restaurante almoçando e tal, e aí tocou uma música que eu sei que ele gosta, a gente começou a conversar sobre a música, e aí ele chegou em um determinado momento e falou assim, você não tá mais com aquilo, né? E aí eu fiquei, aquilo o quê? Ele, aquilo que você tava no primeiro dia? Aí eu falei, não, passou ele, percebe-se. Então, assim, é algo que eu mesmo, Sim. na época, não notava. Sim. Hoje em dia eu já percebo, já me controlo mais, mas não era uma coisa que eu tava me tocando, sabe? Sim. Então, a questão hormonal, pra mim, ela é absurda. E é muito louco, porque a TPM me deixa mais irritadiça e me deixa mais fragilizada. Então, assim, eu quero matar alguém, mas se alguém falar um ai, eu já quero chorar. Não, então, é muito louco isso. E assim, você falou, você, Daniel, é uma pessoa que reclama muito, que não sei o quê. Mas tem vezes em que eu vejo a minha reclamação como realmente uma coisa, tipo, negativa e tal. Se a gente tivesse marcado de gravar, tipo, ontem ou anteontem, eu acho que eu teria cancelado. Eu tava muito, muito mal. E hoje eu quis gravar até pra eu melhorar e eu acho que eu melhorei. Mas, por exemplo, o que eu ia falar é o seguinte, eu acho que eu consigo lidar bem com o meu mau humor, fazer piada e tudo. Agora, já teve uma ocasião que você, tipo, tem muito tempo atrás, que você virou pra mim e falou assim, Daniel, você tá reclamando pra caralho. Sim. E você falou pra mim, assim, num tom sério. Sim. E naquela mesmíssima semana, uma outra amiga, também muito íntima, virou pra mim e falou assim, Daniel, tá foda? Sim. Quando vocês duas falaram isso pra mim, na mesma situação, eu não lembro agora o que eu tava vivendo naquele momento, mas assim, provavelmente eu tava vivendo alguma coisa muito ruim, que tava isso se refletindo. Você reclamava de não estar fazendo alguma coisa. Não, mas aí que tá. E aí eu falava, deveria, vai ver uma série, você reclamava. E nesse momento, eu devia estar mal de não estar conseguindo fazer a piada em cima do meu mau humor. Então, apesar de eu saber que sim, sou uma pessoa que irritadiça, que não sei o quê, eu acho que eu tomo cuidado com isso para que eu não seja o chato. Uma coisa é eu ser a pessoa que reclama de maneira engraçada, e muitos amigos meus muito próximos falam para mim, Daniel, eu adoro ouvir você reclamar, porque você reclama de uma forma engraçada, que não sei o quê, e eu mesmo começo a rir. Mas tem vezes que não. E aí, com essas vezes que não, eu tento tomar cuidado, e pelo menos você, depois dessa ocasião, você nunca mais voltou a falar isso para mim. Então, Sim. Não sei se, né? Sim. Mas aí que tá, assim, estamos de mau humor, beleza. O que a gente faz pra parar de ficar mal-humorado? Você tem alguma coisa assim que quando você tem essa noção de que você percebe que você tá muito puta a ponto de você estar irritando os outros, você faz alguma coisa específica pra... Eu evito, tem vezes realmente que eu não tô me aguentando. Então, assim, eu evito encontrar pessoas, eu prefiro ficar no meu canto. Eu gosto muito de cinema, então ver filme, ver série, eu esqueço da vida. Sim. Então é algo assim que eu esqueço de tudo. Eu realmente mergulho na história. E eu sou a louca do doce, né? Eu como muito chocolate, eu como muito biscoito, eu como muito açúcar. Então, querendo ou não, eu sei que faz mal e tudo mais, mas isso dá uma melhorada. E música também. Escutar música eu faço e tudo tal. com música. Hoje em dia, eu estava num processo muito estressante, doutorado. Então, eu acordava, eu meditava, sabe? Eu escuto muito você tem que fazer alguma atividade física, eu caminho de vez em quando. Hoje mesmo era dia de caminhar e tá chovendo, que aí entra um parênteses aqui, que me tira um pouco do sério. Eu não sei andar de guarda-chuva. Eu odeio guarda-chuva. E aí eu tenho essa noção, então eu tento andar numa calçada mais larga, eu tenho a preocupação com o outro, porque eu sei, né, que eu não sei andar, eu sou machucada, a pessoa quer dividir um guarda-chuva, eu não quero dividir, porque aí vai ficar uma goteira específica caindo no meu ombro, no meu olho. Então, assim, guarda-chuva é uma coisa que me tira do sério. Então, eu tava vindo pra cá, está chovendo agora. E aí eu já fiquei, ai meu Deus, sério que eu tenho que pegar o guarda-chuva. E não é uma questão de, então vai sem guarda-chuva porque aí não molha. Eu uso óculos, né? Então molho o óculos. Molha o óculos, então, embaça. Embaça, o cabelo ficou parecendo a Mônica do Friends, com umidade. Eu, assim,
prazer com comida é isso, é a primeira coisa que eu penso. Ontem, por exemplo, eu tava tão puto, que depois do jantar eu falei, cara, eu vou pedir uma pizza doce pra mim, porque eu mereço. Então, eu sempre também recorro à comida e isso é perigoso, né, assim. Não necessariamente doce. Ontem foi doce, mas eu sou muito mais do salgado. E, enfim, acho que comer coisas que eu acho gostosas melhora muito o meu humor. Cinema, tudo que você falou também. Agora, o que mais me vem na cabeça é assim, eu reclamo muito quando eu não tenho nada pra fazer. Muito. E eu gosto muito do meu trabalho. Quando eu não tenho trabalho, porque, né, dublador e tanto professor também particular de francês, eu sou freelancer nas minhas duas profissões. Quando eu não tenho trabalho, eu fico muito estressado. E amanhã, por exemplo, é um dia que amanhã é segunda-feira, eu não tenho absolutamente nada pra fazer. Eu vou catar alguma coisa pra fazer na rua. Sim, eu vou, sei lá, fazer a minha fisioterapia e vou ter que ir para Voluntários da Pátria, inclusive, se estiver chovendo, meu Deus do céu. Mas enfim. Tá vendo como você reclama antes de sair? Mas Raquel... Mas de repente nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E então, pode assim, ser que eu me estresse 6 vezes. Mas você já sai puto. Claro, porque eu sei que eu vou pra uma rua que é a causadora do meu estresse. Eu já não sou assim. Mas aí que tá, eu ainda prefiro me estressar na rua do que ficar em casa sem fazer nada. Porque assim, eu tava chovendo, eu sabia que tipo, poxa, talvez eu me estresse. Mas assim, talvez eu me estresse. Sim. Eu já não vou saindo pensando, ai meu Deus, tá chovendo, e agora? Sim. E aí eu já vou ficar de mau humor, sabe? Verdade. Eu acho que você já antecipa e aí pronto. Você fica no mood de mau humor. Verdade. Mas aí que tá, às vezes, porque aí a chance também de eu me surpreender é melhor, é maior. Tipo assim, eu não me estressei, que legal. Então, mas assim, o que você tá dizendo, dando uma de coaching, eu tenho que mudar o meu mindset, tenho que mudar a forma como eu penso, porque sou eu que causo o meu mau humor, né? O homem é o lobo do homem. A gente tá cheio de citações. Cheio de citações. Eu vou falar de alguns mau humor que me mandaram também, rapidamente. Mau humor com pessoas que não seguem regras. E aí me deram um exemplo ótimo, que é quadrilha de festa junina. Então a pessoa espera o ano todo para esse momento e na hora da quadrilha tá uma zona e a pessoa quer organizar a quadrilha, porque a quadrilha é uma vez no ano e ela fica puta porque não estão seguindo regras. Pessoas que não têm noção de espaço, que quer ser o centro das atenções. Do metrô. Tá. E fica, tipo, fechando uma roda, sabe? Excluindo outras pessoas. Odeio também. Pessoas que fazem barulho com a boca, comendo, ou bocejando, ou arrotando, ou fazendo aquele, né, das pessoas alérgicas que fica coçando a garganta. Nossa, eu faço isso. Eu também faço, mas eu nunca faço perto das pessoas. Mas tem vezes que não tem como. Mas do que eu tinha visto aqui... Deixa eu ver. Isso foram... amigos que não tiveram como responder na caixinha, né? E me mandaram. Eu fico de mau humor quando me chamam de estressadinha. Nossa, não me chama de estressadinha. Tá estressadinha, né? Nossa senhora, isso acaba comigo. Acaba comigo. Então tem essas coisas assim que tira a gente do sério. Mas, poxa, gente, nós somos pessoas legais. Bem-humoradas. Cara, isso. Teve outras respostas que eu não falei, assim, não falei da pessoa em si, mas a gente comentou, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, um amigo comentou, pessoas fazendo coisa errada, já dou uma patada e pego para fazer. Foi o caso que eu falei de quando eu pegava o celular, tipo, eu prefiro fazer do que explicar porque você não vai entender. Então é isso. Obrigado aí pela participação. Não deixa de comentar nas outras caixinhas que a gente colocar no Instagram. Lembrando que eu vou colocar sempre no meu Instagram, @Daniel Bartolomeu com TH. Senão o Daniel vai ficar puto com vocês. E sigam também o Instagram do podcast, que é @PetitGâteauPodcast. Mas enfim, responda as caixinhas de pergunta e nos vemos no próximo episódio. Beijos! Beijo!